Então vamos começando aqui a quarta e última aula sobre o capítulo 2 do livro Criando União, e nós vamos cobrir as páginas 145 até a 149, onde nós vamos falar um pouco mais sobre a qualidade do amor, né? A qualidade do amor genuíno que pode nos fazer evoluir no processo da união, e também sobre a parte da negatividade, como que nós lidamos com essa negatividade para que nós possamos sofrer menos objeções nesse processo. Então vamos começando aqui a perceber o seguinte, de que quando nós terminamos a aula 3, nós estávamos de alguma maneira interessados em responder algumas perguntas difíceis que o eu precisa fazer para si próprio e que o tu também precisa fazer para si mesmo, de modo que, ao invés de nós ficarmos jogando culpa um contra o outro, nós possamos responder a essas perguntas sem culpar, sem responsabilizar ninguém, né? E eu então falei naquele momento de que esse era o caminho para a interdependência, o caminho que faz, que tem a possibilidade de libertar os nossos grilhões de culpa, não é? E para isso eu expliquei também que nós precisávamos romper com duas coisas, com o processo da dualidade, aquele processo que diz eu contra o outro, e também romper com a negatividade, com aquela ideia de trocar culpas, aquela ideia de castigar, de oferecer castigos. Só isso podia fazer com que, de alguma maneira, surgisse um amor novo, surgisse uma relação nova, surgisse um novo relacionamento, né? Ou seja, nós precisávamos, de alguma maneira, nos colocar abertos uns aos outros, assim como também percebendo que somos um nesse processo relacional de amor. E o guia coloca que o amor é a chave, ou seja, é focar no amor que vai fazer com que isso possa gradativamente ir acontecendo dentro do casal. Então vamos ver como é que isso, em mais detalhes, como que isso acontece, né? Primeira coisa que nós percebemos é que nós precisamos questionar nossas próprias reatividades. Ou seja, aquelas partes nossas que são reativas, que não querem ser proativas, né? Nós precisamos questioná-las e precisamos descobrir quais são os objetivos e significados dessas reatividades. Qual é o objetivo? O que eu quero? O que eu espero obter com essa reatividade, não é? A segunda coisa é passar a perceber as nossas próprias contribuições negativas aos nossos relacionamentos. Ou seja, o relacionamento, que é um lugar de amor, acaba sendo depositário das nossas próprias contribuições negativas, e isso obviamente não nos leva a lugares de felicidade. Precisamos perceber como que isso acontece, qual a nossa contribuição, qual a contribuição de cada um de nós que faz com que os nossos relacionamentos acabem ficando pesados, difíceis, complicados, e isso é muito importante de colocar informação nele. O terceiro ponto é fazer uma escolha, ou seja, tomar uma decisão a partir da percepção dessas reatividades, a partir da percepção dessas contribuições negativas, escolher o lugar de amor, ao invés de alimentar a separatividade e a dualidade. Ou seja, é como se nós tivéssemos que tomar finalmente uma decisão de dizer somos um, eu quero de alguma maneira estar em contato com o amor. E também sair desse lugar de dualidade onde eu estou contra o meu parceiro ou parceira. E isso nos leva a um lugar onde nós podemos confiar mais nesse encontro amoroso. É como que, de alguma maneira, eu desse alimento a esse encontro amoroso e mais confiança no amor. Porque, como o guia colocou, o amor é a chave.
eu preciso olhar para esse processo como sendo, se eu focar no amor, pode ser que eu encontre caminhos bons que nos levem a lugares de muito maior felicidade. Porque enquanto nós não nos comprometemos com o amor, o que nós encontramos? Nós questionamos coisas racionais, ou seja, é como se nós oferecêssemos aos nossos parceiros questões racionais fortes, dizendo você está errado, eu estou certo, ou então você fez isso por causa disso, né? É como se eu tivesse que parar de questionar verdades absolutas. O meu parceiro está dizendo alguma coisa, mas eu não acredito. Para mim, a verdade é que está comigo, não a que ele está me trazendo. Eu preciso abandonar isso. Eu preciso abrir mão dessas análises perfeitas. Eu sei o que você está pensando. Eu sei que você está querendo me trapacear. Então é como se dissesse, eu sei quem é você. Você não sabe. Né? Eu preciso olhar para isso e ver a realidade desse processo. A realidade de que eu não moro dentro do meu parceiro. Eu posso estar no lugar dele, mas eu não moro lá. Então, abandonar essas certezas inquebrantáveis, são certezas absolutas, certezas que jamais mudarão. Isso faz com que os nossos relacionamentos amorosos não caminhem, porque eu fico sempre na retranca, sempre com o pé atrás, sempre evitando abrir o meu coração para poder obter ou para receber ou para oferecer amor para o meu parceiro. Ou seja, eu preciso tentar olhar e deixar de fazer conjecturas. Ou seja, se eu fizer isso, ele vai fazer aquilo ou ela vai fazer aquilo. Se ela ou ele fizerem aquilo, então eu vou agir dessa forma. Ou seja, eu volto para a reatividade, eu volto para aquele lugar de competição, de ver, agora eu vou ganhar, agora eu vou passar você, eu vou passar a perna para você e vou provar que você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso comigo. Então eu preciso questionar essas minhas intuições fake, esse uso inadequado de um processo humano de altíssimo valor que são as intuições. Um processo que nós deveríamos estar em contato real com eles a todo momento. E acabamos fazendo uso dessas intuições como que se elas fossem intuições, mas na verdade elas são apenas intenções negativas, elas são apenas negatividades que estão acontecendo aqui e eu chamo isso de intuições. Não é intuição coisa alguma, é apenas uma intenção ruim de criar mal, criar dificuldade no meu relacionamento amoroso, de alguma maneira, por não conseguir sustentar o amor, não é? Ou seja, sair desses históricos infalíveis, né? Essa história vai se repetir. É como se a pessoa não evoluísse, meu parceiro está estagnado, a única pessoa que pode evoluir aqui sou eu. Esses históricos são infalíveis, nunca vai dar certo. Essa atitude ruim, nos leva a objeções do amor. É como se o amor não conseguisse fluir. Ele fica bloqueado, né? E isso cria um amor fake. Que amor é esse? É aquele amor que a gente diz está ruim, mas está bom. É um amor que está meio mal do estômago, está meio esverdeado, o fígado não está legal. Ou seja, é algo que não está bom, que não está acontecendo e eu me engano de que um dia eu vou dar jeito nessa pessoa. Um dia ela vai perceber o quanto que eu sou bom e que ela não está fazendo bom uso de mim. Um dia eu vou me vingar, um dia eu vou dizer, viu, eu estou aqui mal, estou abandonando você, a míngua, e você nunca me deu a atenção que eu precisava. Gente, nós precisamos sair desse lugar horrível, porque nesse lugar horrível, o que eu proíbo de fato é o amor, ou seja, a inspiração criadora da mutualidade. Aquela parte nossa que
surpreende o nosso parceiro para criar bem-aventurança, para criar um estado mais próximo de um amor genuíno possível. Ok? Então nós temos que estar atentos a esses movimentos internos nossos, todos nós temos eles. Não é uma questão de fulano não tem, cicrano não tem. Todos nós somos humanos, somos falíveis e imperfeitos. E nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. Todos nós temos isso. E precisamos perceber de que isso nos acaba, porque nenhuma mudança poderá jamais acontecer caso nós não aceitemos o compromisso de amar, caso nós não comecemos a manter esse compromisso como foco da nossa relação. E se nós não fizermos isso, nós vamos ter que perceber na nossa vida algumas perguntas que o Guia do Perslock deixa na palestra 202, infelizmente, ele não colocou isso, não foi colocado isso no livro Criando União, mas eu peguei lá da palestra para ajudar vocês a fazerem essa reflexão, né? Vocês podem fazê-la com mais calma, eu vou apenas ler aqui para que vocês saibam do que eu estou falando. Ou seja, essas perguntas são extremamente importantes para que nós saibamos o nosso lugar amoroso no mundo, né? Ou seja, a primeira delas é quão realizado amorosamente eu já me encontro hoje. Ou seja, é aquela história de eu parar para pensar e dizer assim, quanto que eu já me realizei amorosamente hoje, nesse momento da minha vida. A segunda questão é, o quão realizado eu me sinto quanto à minha oferta de amor ao meu parceiro ou parceira. Ou seja, o quanto que eu consigo oferecer o meu amor, o quanto que eu consigo fazer com que o meu amor flua para o meu parceiro, né? E não é amor fake, é amor de verdade. Não é um amor para machucar, não é um amor para cobrar, é um amor para crescer. A outra pergunta é o quão caloroso e o quão ameaçado eu ainda me sinto no contato amoroso com o meu parceiro. Ou seja, por que essa relação ainda é difícil? Não é? O quanto que eu deixo de ser caloroso e gostaria de ser, como se fosse um castigo, e o quanto ameaçado eu me sinto por achar ou por ter certeza que o meu parceiro vai me maltratar, vai me machucar, vai me frustrar. Então, o quão caloroso e o quão ameaçado eu ainda me sinto na relação que eu venho desenvolvendo com o meu parceiro ou parceira. Quanto conforto interior eu sinto relativamente ao meu próprio contato com a vida. Ou seja, como que eu me sinto confortável interiormente, lá dentro de mim, como que eu me sinto no quesito de estabelecer contato com a vida, com as amizades, com as relações, com o espaço de caminhar pela vida. Então, essas 4 pequenas perguntas, extremamente difíceis e complexas de respondermos, elas nos ajudam a ter uma ideia boa de como que nós estamos nos disponibilizando ao amor, né? E isso, então, nos leva a entender que para que nós possamos chegar a um lugar de amor a mim mesmo e o amor ao outro, eu e tu, para que eu possa chegar nessa conjunção, nessa comunhão, eu preciso desenvolver coragem. Eu preciso ter coragem para mudar essas questões que eu perguntei ainda há pouco tempo atrás. Eu preciso juntar forças para poder, de alguma maneira, fazer com que a minha vida mude de traço, mude de caminho, mude de trajetória, para que finalmente eu possa ir nesta direção do amor, na direção da união, na direção do outro e de mim mesmo, autoestima e amor próprio.
Então, se eu consigo ir nessa direção, eu já posso invocar lá dentro de mim a graça divina que existe naquele núcleo mais intenso, mais interno, mais profundo da nossa essência, né? Aquela parte eu superior, aquela parte que sabe. E o guia então diz assim: se nós amarmos, tudo teremos. Mas se não amarmos, a nada chegaremos. Ou seja, é como que se dissesse, se não houver amor, se o amor estiver bloqueado de alguma forma, eu não chego a lugar nenhum, porque o amor é a chave. O caminho, a chave da nossa existência, a chave da nossa evolução, a chave da nossa bem-aventurança está na disponibilidade de amarmos. E então, para isso, a gente precisa de novo voltar para aquela frase maravilhosa que nós encontramos na parte 2 da palestra, que é admitirmos as nossas negatividades, admitirmos as negatividades que nós atuamos em nossos relacionamentos, sempre será um maravilhoso ato de amor. Ou seja, nós precisamos olhar claramente para essas negatividades aqui, para que nós saibamos como que nós fazemos a nossa miséria. Nós saibamos exatamente como que eu crio o mal-estar no meu parceiro ou parceira, e como que o meu parceiro ou parceira, ao receber o pior de mim, ele percebe que ele não tem muita segurança, ele fica muito contido em deixar o amor dele fluir para mim também. Então, nós precisamos, ao invés de oferecermos negatividades, nós precisamos oferecer algo melhor, algo mais proativo, como eu deixei claro na palestra na aula número 3 desse mesmo capítulo. Então, nós temos que dar atenção a isso. Para quê? Para que nós possamos continuar nos abrindo ao amor, para que nós possamos cada vez mais perceber de que o amor tem a chave da nossa existência, não é? E para isso, então, eu gostaria de falar brevemente sobre uma outra palestra do Patrick, que é a palestra 101, o sistema de defesas, né? Eu gostaria de mostrar para vocês um círculo vicioso que é muito pertinente nesse processo da negatividade, né? É assim, é mais ou menos como se de alguma maneira eu percebesse que sinto um certo desapontamento, uma rejeição, uma frustração, um abandono. É como se eu não fosse levado em consideração na relação que eu vou estabelecendo com meu parceiro ou parceira. E então, ao invés de eu perceber que isso é apenas um desapontamento, uma rejeição, uma frustração, um abandono que eu posso discutir com meu parceiro ou parceira, eu vou para um lugar de perigo mortal. Esse lugar de perigo mortal, ele diz assim, se eu não resolver isso, eu estou correndo perigo de vida. E, portanto, o meu sistema de defesas começa a funcionar como se aquilo fosse algo muito, muito, muito forte, do qual eu não tenho saída. Mas, no entanto, o meu parceiro ou parceira apenas me desapontou, apenas me frustrou, apenas me sinalizou uma desconexão, ou apenas sinalizou uma rejeição. No entanto, essa atitude inadequada, esse exagero, ele acaba me levando para um lugar de defesa onde eu desenvolvo raiva e hostilidade. Por quê? Para poder lidar com esse perigo mortal, eu tenho que me defender de algo muito forte. E eu preciso de muita raiva e de muita hostilidade para me defender disso. E conforme for a minha personalidade, eu vou escolher, eu posso preferir agir essa raiva e essa hostilidade de várias maneiras. A primeira delas é assim, eu posso ser hostil. Eu escolho ser hostil. Ou então eu posso escolher fazer de conta que não está acontecendo nada, ou seja, ele vai notar, ela vai notar que tem alguma coisa errada. Eu estou disfarçando aqui como se nada tivesse acontecido, mas não gostei. Não gostei não, ok? Então é uma defesa, é um ato fake, né? Então a terceira possibilidade é dramatizar.
É criar um teatro, é criar uma tragédia grega do que está acontecendo, de maneira que o meu parceiro ou parceira se perceba a pior das criaturas, não é? E quando eu faço uma dessas três aqui, ou algumas conjugadas, não é? Eu vou para um lugar de alienação e distanciamento. Por quê? Porque eu perdi contato com a verdade. Qual era a verdade mesmo? Eu sofri uma frustração, eu sofri uma mágoa, eu sofri um desapontamento, um abandono. Eu poderia ter discutido com meu parceiro, mas eu preferi criar essa confusão enorme aqui. Então o eu faz isso achando que se fizer isso vai resolver tudo. No entanto, eu estou alienado da verdade, eu estou distanciado do meu parceiro. E quando o meu parceiro recebe essa minha confusão, ele diz assim: nossa, esse cara foi hostil comigo. Então, eu posso agir as minhas defesas, fazer a mesma coisa que ele fez, criando um certo drama, ou então criando um disfarce, fazendo de conta que eu não estou percebendo essa hostilidade. Mas ele me paga, não é? Então, quando eu sou hostil, eu posso ter uma dessas duas aqui. Quando eu disfarço nessa história dessa alienação, o meu parceiro ou parceira acaba disfarçando também, fazendo de conta que está tudo bem. Ou então ele vai para uma hostilidade ou para um drama, né? Ele escolhe, né? Dependendo do tipo de personalidade que ele for. Ou então quando eu vou para o drama, quando eu faço aquele drama horrível, então o meu parceiro imediato, ele vai fazer o seguinte: olha, ou eu vou acabar com isso na hostilidade, eu vou ser agressivo com essa pessoa, ou eu vou fazer de conta que não estou vendo nada e que eu vou deixar esse negócio para lá. Ou seja, assim como eu me defendo e vou para a minha mentira, faço no mundo uma coisa que não existe, eu estou criando essa coisa, o meu parceiro também usa da mesma forma essa mentira. E essa mentira então chega para mim como sendo assim: não deu certo. Não deu certo. A minha tentativa não resolveu o meu perigo mortal. Então eu preciso ser mais persistente. Eu preciso aumentar a pressão da coisa, eu preciso criar mais confusão. E eu tenho que me empenhar mais para fazer isso. Bom, vocês já perceberam de que eu fico rodando nessa história e a única coisa que eu realmente crio com essa atitude é problema, não é? Então, nós precisamos perceber de que de uma simples frustração, de uma simples sensação de abandono, uma simples desconexão, por acreditar que isso era perigosíssimo, eu criei uma defesa que me alienou da verdade. E que essa alienação da verdade deixou pouca chance do meu parceiro agir de uma forma diferente, porque ele também se sentiu desapontado, rejeitado, frustrado, abandonado de alguma forma. Ok? Então, esse círculo vicioso é o círculo vicioso das negatividades, né? Do uso inadequado do nosso sistema de defesas humano para fazer com que algo que não é perigoso seja tratado como perigoso. E o que isso faz? Bom, quando esse sistema vai acontecendo, eu entro numa defesa. E nessa defesa, a raiva é uma emoção que não é uma emoção pura. Essa raiva, ela não foi verdadeira, ela foi criada por um erro, porque na verdade o que houve foi isso aqui. E eu perdi contato com isso aqui por causa desse erro para criar algo que não existiu. Então a raiva é uma decorrência, é uma coisa secundária, ela é de segunda ordem. Ela não é primária, ela não está acontecendo. E em função disso, essa raiva pode ser chamada de raiva doentia. Por quê?
Porque essa raiva não é verdadeira, ela é uma coisa doente, é um erro que está sendo instaurado, né? E essa raiva doentia tenta ocultar o quê? Mágoa e frustração, aquelas coisas que eu senti aqui, que não queria assumir que elas estavam acontecendo, eu queria de alguma maneira mostrar para o mundo que eu tenho muito valor. Isso não é autoestima, isso é exagero. Isso é aquela criança ferida que quer machucar os pais para se vingar. Então essa raiva é doentia e ela tenta ocultar frustração e mágoa. Bolas, frustração e mágoa, eu posso discutir o que está acontecendo, né? No entanto, eu acabo usando como se fosse uma espingarda 12, calibre 12, daquela de cano curto, para acabar com o problema de um coelhinho que, coitado, está passando na minha frente e eu estou com medo dele. Entende? Ou seja, é uma loucura, é um uso inadequado de algo muito poderoso e muito importante da nossa humanidade. Então, o que nós precisamos, de fato, é aprender a trazer a verdade de volta. É fazer com que eu possa entrar em contato com essa realidade maior aqui, ao invés de fazer essa confusão toda que só me leva a mais confusão. Então, trazer a verdade é expressar uma raiva, né? Eu dizer, olha, eu fiquei com raiva de você porque você me abandonou. Nossa, quando você faz isso, você leva em consideração que eu posso ter ficado com raiva? Porque, afinal de contas, isso não é uma demonstração de amor. Então, ao invés de eu ir para um processo real, de um processo saudável, onde o meu parceiro possa dizer, puxa, eu não tinha percebido, mas foi bom você falar, porque de alguma maneira eu posso ficar mais atento nesses processos futuros. Ao invés de eu entrar nessa situação, eu crio a confusão inteira aqui que nós vimos anteriormente. E isso, então, faz com que nós percebamos de que expressar corretamente essa raiva, né? Corretamente essa raiva que seria uma raiva saudável, né? Faz toda a diferença. E algumas pessoas têm medo de expressar essa raiva. E é importante que nós possamos olhar que expressar essa raiva não é ser agressivo, não é ser dramático, mentiroso, não é ser dissimulado e fazer de conta que não aconteceu nada. Expressar essa raiva é mostrar para o parceiro o lugar de dificuldade que, de alguma maneira, alguma atitude dele ou dela me levou. E nem sempre esse lugar era um lugar real. Então, a expressão dessa raiva é saudável porque ela pode fazer com que eu perceba os meus exageros, pode fazer com que o meu parceiro perceba que, de alguma maneira, ele não foi atento o suficiente com o nosso amor. Então, isso tudo é muito importante. E quando eu não quero expressar a raiva, é sinal de que, de alguma maneira, ao invés de amor, eu estou oferecendo uma situação de fraqueza. É como se eu dissesse, eu não tenho força para olhar para essa verdade e expressar uma raiva verdadeira. Eu tenho que dramatizá-la. Eu não consigo ser forte e olhar para essa raiva e oferecer ao meu parceiro ou parceira a minha melhor verdade. Ou então, ao invés de bondade, eu estou oferecendo medo quando eu faço isso. Ou seja, é como se eu abandonasse a minha verdade pelo medo de lidar com aquilo, talvez por uma parte minha que não saiba se eu estou sendo realmente honesto, e eu abandono uma parte boa, que é a bondade que a minha relação gostaria muito de ter. Eu abuso do meu parceiro quando eu não conto ou não falo para ele do que está realmente acontecendo e, portanto, eu deixo de confiar que esse parceiro possa, ao saber do que está acontecendo comigo, tomar atitudes que sejam a favor da nossa relação. Eu nego essa informação e, por negar essa informação, eu crio o mal na nossa relação, não é? Por último, o disfarce, né?
me evita disfarçar que a raiva não acontece, ela me evita entrar em compromisso com a minha verdade, compromisso com a necessidade da nossa relação. Ou seja, é como se algo deixou de acontecer e que poderia estar acontecendo. E eu fico nessa situação entre esse lado e esse lado. É um ou o outro. E eu fico de novo na dualidade que eu preciso muito abandonar, né? E isso me leva então a entender que esses dois lugares são completamente antagônicos, ou seja, essa direção aqui é uma direção que me leva a um amor mais genuíno, a algo mais verdadeiro do que esse lado, onde isso aqui é uma violência com a relação. É algo violento. Eu não preciso dessa violência. O que aconteceu foi que o meu parceiro ou parceira, como sendo uma pessoa perfeitamente imperfeita, ela cometeu um engano e não percebeu exatamente. Eu posso mostrar o meu descontentamento, discutir isso de uma forma honesta, de uma forma verdadeira, para que esse meu parceiro ou parceira possa tomar atitudes verdadeiras também, né? E aí, então, se eu der força a esse lado, se eu focar nesse lado, se eu não quiser vencer a minha fraqueza, o meu medo, a minha vontade de abusar do outro, ou então a minha vontade de não mostrar toda a verdade, eu vou para um lugar de destruição da minha harmonia relacional, destruição do crescimento saudável da relação que poderia estar florescendo cada vez mais. E isso só nos leva a um lugar onde essa negatividade, através da raiva, gera uma necessidade de trazer essa verdade, eu nego essa verdade e eu perco a possibilidade de, através de um pedido amoroso, restabelecer a justiça e a evolução da minha relação. Ou seja, é como se eu tivesse tudo na mão, mas eu acabo não querendo fazer. Eu acabo agindo contra mim, achando que eu estou me defendendo do meu parceiro. E o meu parceiro está apenas um pouco distraído. Eu posso ajudá-lo nessa distração, porque eu também me distraio às vezes. Então, é como se nós estivéssemos olhando essa parte da negatividade de uma forma muito abrangente. Eu tive a possibilidade de falar bastante sobre a negatividade na palestra do Coro de 2018. Né? Vocês podem talvez procurar lá nos arquivos. Mas, de qualquer forma, as negatividades, em especial a raiva, ela precisa seguir, tem algumas ferramentas, um processo para que a raiva possa escoar nas relações, né? Para que ela deixe de espalhar o fel na relação, o amargor da relação. Então, eu vou lembrando a vocês, é importante que haja um diálogo, né? Esse diálogo precisa ter segurança, ou seja, o diálogo não precisa acabar em quebra-pau, em barraco. Ou seja, eu preciso saber que eu estou discutindo com uma pessoa, que eu estou conversando com uma pessoa, que eu estou dialogando com uma pessoa de uma forma segura. É uma forma onde essa pessoa possa me espelhar, possa... Você entende o que eu estou falando? Ele ou ela diz, sim, eu entendo, eu percebo que isso foi muito ruim para você e você fala isso, ou sobre isso. Não é? Eu preciso validar, eu entendo que quando você fala isso para mim, a atitude que eu fiz causou para você algo que foi muito ruim. Eu não preciso concordar ou de não concordar com isso. Eu apenas estou ouvindo o que você está me dizendo e isso é muito válido para mim. Eu valido o que você sente. Se eu estivesse na sua posição, talvez eu também sentisse a mesma coisa. Ou seja, é como que se esse diálogo criasse uma empatia, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de evolução.
Né? A outra coisa que nós precisamos honrar nesses processos negativos é garantir o espaço para respirar. Ou seja, um dos parceiros pode entrar num processo de inundação interna onde ele diz: eu não consigo falar sobre isso agora. E está tudo bem, é importante que a segurança seja preservada. Então, vamos esperar uns 20 minutos, esperar uma hora, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso. Isso precisa acontecer, isso precisa ter, vamos dizer assim, permissão para acontecer. Ninguém está fugindo de nada, tem hora marcada para voltar. Né? A terceira oportunidade é um acolhimento. As duas pessoas precisam perceber de que existe algo acontecendo entre elas, né? Uma honra e um respeito no espaço entre nós. E, portanto, respeitar e honrar esse espaço entre nós, essa relação que acontece entre nós, significa oferecer acolhimento mútuo, significa oferecer algo que possa dizer: o que está acontecendo em você poderia estar acontecendo em mim. E eu sei que se acontecesse em mim, ia ser tão difícil quanto o que você está me relatando. Ou seja, o espaço que existe entre a gente, a energia que rola entre nós, é algo a ser respeitado e honrado. Né? Portanto, cada vez mais com esses processos, eu vou me comprometendo mais e mais com a verdade. Que verdade? A melhor verdade. Aquela verdade que, de alguma maneira, é a melhor verdade que eu consigo perceber nesse momento da minha vida, nesse momento da minha evolução. E então eu começo a criar uma firme proposta de união quando eu olho para esse meu parceiro com todas as suas falibilidades, com as suas imperfeições, e eu digo assim: ok, eu posso oferecer a essa criatura querida o benefício da dúvida. Eu sei que ela me machucou, eu sei que isso não foi bom para mim, mas eu ainda não sei qual é a minha parte nisso, tampouco não sei se essa pessoa fez isso de propósito. Então eu posso oferecer o benefício da dúvida, eu posso chegar de uma maneira curiosa para o meu parceiro ou parceira e dizer: eu estou sentindo isso na nossa situação, nessa situação da nossa relação. Eu gostaria de saber de você. O que você me fala sobre isso? Como que é você estar fazendo isso para mim e como que isso soa para você? Me explica, eu gostaria de entender melhor. Ou seja, ao invés de culpar alguém, eu posso oferecer o benefício da dúvida e procurar entender os motivos pelos quais aquilo aconteceu entre nós. Também é uma forma de honrar o espaço que existe entre nós. E então, através de todos esses trabalhos, eu começo a fazer com que a minha proposta da união fique cada vez mais firme. E esse é um processo onde a união, o relacionamento se fortalece, não é? Fazendo isso, eu estou caminhando para um lugar onde eu começo a olhar para mim mesmo como sendo uma pessoa que tem valor, porque eu estou dando valor ao meu parceiro quando eu ofereço a ele o benefício da dúvida, né? Ele tem valor e eu então posso dar valor a mim mesmo. Ao mesmo tempo, eu também posso oferecer mais amor ao meu parceiro, porque de alguma maneira eu agora estou entendendo melhor o que está acontecendo entre nós. Existe mais verdade nas nossas imperfeições. E isso então me remete a uma sensação de que se eu crio um problema para o meu parceiro, ou se o meu parceiro cria um problema para mim, isso faz com que nós dois soframos. E, portanto, é como que nós sejamos um no sofrimento. Então, já que eu posso ser um no sofrimento, por que não olhar para isso e dizer: vamos ser um no amor? Então, essa é a grande sacada desse processo, né? De olharmos para essa palestra
para esse capítulo 12 como sendo uma trilha, um processo, um caminho onde nós podemos evolutivamente traçar metas para que nós possamos cada vez mais nos sentirmos unidos àquela pessoa que nós escolhemos como parceiro de nossa vida. Então era isso que eu gostaria de deixar para vocês no capítulo 12, um capítulo extremamente importante das nossas relações, porque pela primeira vez nós estamos começando a ver como que um interfere na dor do outro, não é? E então eu gostaria que vocês realmente lessem e relessem esse capítulo em função da importância dele no processo relacional.